Bom dia, Manuel Silva. Gente, vamos assistir agora um vídeo falando sobre um pouco sobre a minha amiga Rita Voltur. Eu vou botar no link da descrição do vídeo o canal dela, que é uma socióloga, né, que tem mestrado, doutorado e que tem falado sobre as questões LGBT, né, e sobre as questões sociais, né, que os problemas sociais que o Brasil se encontra. A gente vê um pouco da palestra dele, né, que tem como um tema, né, a reversão, a tentativa de reversão da sexualidade, que isso é um crime no Brasil há mais de 30 anos, mas continua sendo feito, né? Essa tortura que fez mais uma vítima, né? Agora que é aquela lésbica, né, que se identificava bolsonarista, foi feito 3 vezes, né, uma terapia de reversão, e ela não resistiu, acabou se suicidando. Vamos ver o que ela fala sobre isso aqui. Bom, moçada, bora lá. Hoje não tem piada para abrir o vídeo porque o assunto é pauleira. Senta aí, passa cinto de segurança e vamos. Bom, como você já deve ter visto em algum local dessa tela, o tema do vídeo de hoje é Cura Gay ou Formas de Matar. Eu tô colocando um título duplo porque eu vou fazer um movimento duplo no vídeo. Primeira coisa que a gente possa olhar com sinceridade é para o massacre que o Estado de Israel está exercendo sobre o povo da Palestina. Eu refleti muito se eu dedicaria o vídeo longo desse mês a esse assunto. Eu acho que tem uma série de pesquisadores e professores se dedicando a isso, e a contribuição que eu daria com a leitura de um texto do Walter Benjamin, a gente já vai falar disso, seria uma contribuição de certa forma diminuta. O que eu vou fazer, a partir da leitura do Benjamin e de um bate-bola com a Judith Butler, tentar trazer para vocês a questão de quais vidas são enlutáveis, por quem é possível que a gente sinta luto, quais mortes importam e, claro, quais vidas, né? Para que haja uma morte importante, a vida tem que ter sido também. Então, logo de cara, quero te indicar um texto do Vladimir Safatli, publicado pela primeira vez na revista Cult. Esse texto se chama Por que Israel Nunca Quis a Paz? Estou indicando esse texto como caminho de entrada, imaginando que o genocídio está em curso há muitos dias. Os bombardeios do Estado de Israel, comandado pela extrema-direita, capitaneada pelo Netanyahu, estão transformando Gaza num mar de destroços. 14 torres residenciais reduzidas a pó, agora já estamos na casa do 1 milhão de pessoas em situação de rua, todos os crimes de guerra que vocês puderem imaginar, os antigos, de armas químicas, até os novos, de obrigar uma população de civis a se deslocar, atacar espaços civis, cortar água, luz, energia, enquanto tem influenciador de Israel fazendo piada e chacota na internet com a situação do povo palestino. Mas enfim, imaginando que você de alguma forma já está inteirado ou inteirada, se não esse primeiro movimento do vídeo é te inteirar, o texto do professor Vladimir Safatli, ele vai direto a alguns pontos derradeiros. O primeiro deles é dizer que esse é um assunto muito complexo, esse é um conflito muito complexo, essa é uma crise muito complexa, são estratégias imperialistas para afastar a opinião pública da questão. O Vladimir Safatli, que é um dos maiores intelectuais vivos que o Brasil tem, vai dizer: não há nada complexo aqui, é na verdade muito simples. E ele faz uma análise do imperialismo. Talvez um ponto que vale destacar, e algo que o Vladimir diz no texto dele, é que a extrema-direita em Israel, ela depende do Hamas. A ideia de um cessar-fogo, a ideia de criar um regime de paz, a ideia seria impossível para que o governo de extrema-direita, que está reformulando toda a estrutura política, que está tirando o poder do Supremo Tribunal, está reorganizando tudo como a gente conhecia naquela democracia liberal burguesa, que vale contar para vocês, é uma teocracia. Tem secretaria de assunto religioso. É um lugar onde democracia e fé e exercício religioso se embrenham e se entranham. A gente tem o costume no Ocidente de chamar de teocrático tudo aquilo que é islâmico, o que é judeu nunca. Mas voltando, o professor Vladimir Safatli diz em uma determinada altura que é através da guerra constante, da crise constante, que o Netanyahu consegue, por exemplo, como está fazendo agora, uma frente ampla, uma aliança inclusive com setores à esquerda em Israel para poder dar sequência ao plano imperialista e de limpeza étnica que ele está em curso agora. Acho que é importante também dizer, como contribuição,
que episódios como esse, eles trazem à tona uma máxima do Lenin, que nunca esteve tão óbvia quanto nesse momento. Em um determinado ponto da sua filosofia, o Lenin nos diz que para fora do poder material, tudo é ilusão. Nós estamos, como geração, vendo a falência das Nações Unidas. A ONU não tem poder nenhum, não apita nada, e as suas diretrizes, apontamentos e clamores não servem para nada quando quem manda no mundo está pouco se lixando para a opinião da ONU. Como o Estado genocida de Israel tem o apoio histórico, material, bélico dos Estados Unidos, outra potência imperialista do planeta, acreditar que a ONU seria capaz de fazer frente a esse poder imperialista é viver no mundo ideal e não no mundo material e real. O que eu poderia contribuir logo que começa o conflito, e a gente não pode, inclusive o professor Vladimir Safato ele diz isso no texto dele, a gente não pode ter nenhuma ilusão positiva sobre o Hamas. A gente sabe muito bem o que um grupo extremista religioso é capaz de fazer, mas a questão não é essa. A questão é que a gente está defrontado com uma coisa que o Walter Benjamin, em 1921, escreve na sua crítica à violência, que é a violência divina. A gente tem, quando lê esse texto, não sei se você já leu, se não leu, ele vai estar tudo aqui na descrição como sempre. Quando a gente lê esse texto, a gente tem muita dificuldade de contemplar o que é isso que o Walter Benjamin diz quando ele fala de violência divina, de expurgar da terra o inimigo, que o inimigo não pode ser compreendido pelo vocabulário que a gente usa na modernidade. Ele não pode ser compreendido pela lei, pelo crime. Ele não pode ser compreendido como algo a ser combatido, mas como algo a ser expurgado, eliminado, mais ou menos como uma guerra santa, como uma guerra divina. Por isso o termo violência divina em oposição à violência mítica. Eu separei uma série de perfis, trabalhos, tanto de pessoas brasileiras, quanto de pessoas palestinas ou descendentes de palestinas, também de pessoas que são judias e são críticas ao regime sionista, da criação de um Estado-nação étnico e racial que visa expurgar, que visa exercer o poder de império sobre o povo palestino, que visa lidar com os palestinos como a gente conhece há mais de 7 décadas, com uma violência brutal, no maior campo de concentração e extermínio a céu aberto do planeta, numa espécie de tortura que não tem como acabar. O Vladimir é muito brilhante em apontar a gênese do Hamas como algo produzido pela violência imperialista de Israel. Mas tem algo para além disso. Quando o Vladimir, nesse texto curto que eu recomendo que você leia, consegue apontar como o projeto de paz é impossível sem que haja um freio no imperialismo de Israel. O primeiro perfil que eu gostaria de recomendar que vocês seguissem, tudo vai estar descrito aqui também, é do Motaz Azaiza. Eu não sei se essa é a pronúncia do nome dele, mas ele é um jornalista e um repórter vivendo em Gaza, compartilhando as imagens do horror ao qual uma população de civis está sendo submetida. A Haya Omar, que é descendente de palestinos e que tem feito um trabalho conjunto com o Tiago Ávila na tentativa de dar dimensão do que está acontecendo e produzir um boletim diário do caos. Recomendo fortemente que vocês acompanhem o Tiago, que tem dedicado todos os esforços que ele pode, mais uma vez, para fazer com que o povo palestino não seja reduzido na mídia hegemônica a animais que têm que ser expurgados do planeta Terra. Como a mídia hegemônica titubeia em criticar a fala do secretário de Defesa de Israel. A Mainar Anaf é um nome importante da juventude engajada com esse trabalho, também vou deixar as redes sociais dela aqui e o trabalho que ela tem feito. Nosso camarada Jones Manuel dedicou todos os últimos vídeos do canal dele a refletir essa questão política, histórica e materialmente, explicando a cada vídeo de forma muito didática, se você quiser acompanhar. Por fim, eu vou deixar aqui também a conta de um amigo, Jutz, que é filósofo e doutor em filosofia. Ele estuda e pesquisa a extrema-direita ao redor do mundo, ele é judeu e tem se posicionado de forma anti-sionista, ou seja, contra
contra os mandos e desmandos de um Estado étnico imperialista de Israel. Vale também acompanhar e que você saiba que o número de pessoas de religião judaica que estão contrários à postura absurda de Israel é enorme. Todo mundo que se entende de esquerda, em especial quem se entende de esquerda e judeu, está contrário ao genocídio e ao massacre que Israel está produzindo. Dito isso, eu vou usar esse vídeo para pensar outro genocídio e outro massacre. Quando a gente está falando sobre contemporaneidade, atualidades, é impossível abraçar o mundo com as pernas. A gente deve se dedicar a um conteúdo. E no nosso campo de esquerda, esse conteúdo passou batido. Por isso eu vou me dedicar a ele, que é a ideia de como no Brasil a gente ainda tem em curso uma cura gay, apesar de já proibida há mais de 30 anos, 3 décadas pelos conselhos de psicologia, e como essa cura gay ainda faz vítimas letais da sua ideologia perversa. Quando eu disse logo no início que eu ia tentar articular a Butler e o Benjamin, é para que a gente entenda uma coisa. Aliás, ambos judeus. E a Butler tem se posicionado de forma veemente contra o massacre. Vou deixar um texto dela recente aqui também. Voltando. O que a Butler organiza na sua reflexão, se você não conhece a Judith Butler, ela é uma filósofa estadunidense, hegeliana, que tem se dedicado a pensar algumas questões ao longo da sua vida. Nos anos 90 e início dos 2000, ela produz uma teoria crítica de gênero. Desde os anos 2000 para cá, a sua obra tem se envolvido à constituição de sujeitos, ao enlutamento, às vidas vivíveis e vidas matáveis, e formas inteligíveis de existência nos nossos sistemas. Seus campos principais de pesquisa são violência e democracia. Agora, por que será que uma filósofa começa sua vida intelectual pensando gênero e atinge a maturidade do seu pensamento pensando formas de ser entendido pelo Estado e não ser assassinado e assassinada? Bom, se você acompanhou o último vídeo do canal sobre violência de gênero, você já sabe. Se você acompanha qualquer coisa do meu trabalho, você já sabe. Mas é porque esses regimes de produção de sujeitos são sempre regimes de produções de violência. Agora, é derradeiro que a gente seja capaz de entender uma coisa. O massacre em Gaza é nosso futuro. Nosso. Pessoas de minorias, racializadas e da periferia do sistema capitalista. É muito perigoso o que a gente vê no mundo. É que as resoluções da ONU não existem, que crimes de guerra não existem, que tudo para além do poder material é mera ilusão, e que acreditar que há acordos num certo sentido é não ter aprendido nada com a história dos povos. Essa luta para comunicar, conscientizar, explicar, elucidar é uma luta para formar pessoas que se oponham a esses podres poderes. Lembrando algo que eu disse no nosso último vídeo longo, todo poder humano pode ser resistido e alterado por seres humanos. Esse episódio ao qual eu me refiro de cura gay e formas de matar, por isso o nome do vídeo, é o suicídio da Carol Eller, essa influenciadora digital que tinha 36 anos e era uma bolsonarista. Era uma mulher lésbica que foi submetida à cura gay, se submeteu à cura gay e que agora, no dia 12 de outubro, às vésperas de uma nova internação numa comunidade religiosa neopentecostal em Goiás, se suicidou antes de ir para lá. A minha última coluna para a Carta Capital é sobre isso, ela tem o mesmo título do vídeo, Formas de Matar, e nela eu detalho um pouco mais do que vou fazer aqui. Mas se você está por fora do que aconteceu, a Carol Eller fez uma postagem nas suas redes sociais dizendo ter perdido uma batalha. Ela passou seu endereço para o Corpo de Bombeiros e o resgate e pulou do prédio onde morava. O Retiro Manarim, em Rio Verde, Goiás, é o palco da tragédia. Esse grupo religioso, essa seita, fazia postagens, e elas são fáceis de encontrar na internet, sobre a possibilidade de curar-se de ser gay, lésbica, bissexual, transexual. O que eles ofereciam era, por módicos R$250 a sessão, uma terapia de conversão. Inclusive, eles usavam a imagem da Carol Eller como um caso de sucesso, um case de como o produto deles era rentável e tinha retorno, de como era eficiente curar uma lésbica que agora cometeu suicídio.
É importante ressaltar um ponto que é o seguinte: só é possível dizer tratamento se a gente entende doença. Não há tratamento para o que não é doença. Não há cura para o que não é doença. A chave desse pensamento, de tentar entender que doença também é um discurso socialmente produzido, pode ser encontrada, por exemplo, no trabalho do Michel Foucault. Em 1961, Foucault nos entrega o brilhante História da Loucura, Loucura e Civilização, no original, no qual ele reflete, ao longo da modernidade, quais foram os discursos utilizados para reduzir um ser humano a um louco. Em que momento o louco era ouvido? Em que momento as pessoas entendiam que o louco detinha alguma sabedoria? Que ele dizia o que alguns não conseguiam dizer, que ele via o que alguns não viam? E em que momento as pessoas loucas viraram alvo de genocídio? No Brasil, o nosso episódio de Holocausto aconteceu num hospício, num manicômio de internação. As pessoas consideradas loucas e tiradas do convívio social, vale contar, a maioria delas não era louca, a maioria delas era um entrave político, econômico, familiar, e foi através do discurso da loucura assassinada com o aval do Estado. Em 1963, Foucault prepara O Nascimento da Clínica, um trabalho minucioso, historiográfico e filosófico para pensar como o discurso do tratamento e da medicina aparecem e ganham vazão social como o discurso mais aceito e mais respeitado. Bom, o médico disse, isso é o tratamento. Reside com essa esfera de poder a possibilidade de diagnosticar e tratar. No entanto, se a gente não olha para isso de forma crítica, a gente esquece que essa esfera está preenchida por pessoas e corpos e grupos, que ela tem interesses. Vou tentar dar um exemplo para vocês, famoso para os estudos culturais. Em 1851, na Louisiana, um médico, Samuel A. Cartwright, chegou a um diagnóstico: a drapetomania. Se você não entendeu, eu vou quebrar os ovos. Um médico na Louisiana no 1851. Ele é branco ou ele é negro? A Louisiana é um estado escravocrata ou liberal? A riqueza daquele estado e a elite depende do trabalho escravizado ou livre assalariado? Se você respondeu, você já sabe o que vai acontecer com esse diagnóstico. Drapetomania é a vontade incontrolável de fugir. E a partir de agora, a pessoa que foge do regime de escravidão não está fugindo porque ele é antiético, imoral, nojento, absurdo, a pior coisa que a humanidade produziu. Não, está fugindo porque é um doente mental. E com uma pequena lobotomia, com sedativo, com internação, com terapia de choque, é possível tratar esse doente. Se você consegue perceber como uma elite branca que forma e informa médicos, durante o 1800 vai ter um diagnóstico para pessoas escravizadas que fogem, você consegue entender o que está acontecendo quando a cura gay aparece no mundo. Esses dados já foram ditos aqui no canal uma série de vezes. A Organização Mundial da Saúde, esfera de poder, considerou a homossexualidade uma doença mental até 1990. Não existe lésbica, não existe gay. Existem doentes mentais. Aliás, a transexualidade, isso eu já disse aqui outras vezes, foi considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença mental até 2019, um ano antes da pandemia. O que vale ressaltar aqui e sublinhar é um artigo produzido por um psiquiatra estadunidense, o Jack Thrasher, que em 2015 prepara esse artigo chamado A Despatologização da Homossexualidade. O Thrasher vai analisar historicamente como o DSM, né, esse catálogo de doenças mentais, lidou com a homossexualidade ao longo das décadas. Só para você saber, o DSM passa a existir em 1952. Na sua primeira edição, a homossexualidade está lá como uma doença mental. O Thrasher vai contar da luta dos movimentos sociais, da revolta de Stonewall, de como grupos médicos, de psicólogos, de psiquiatras organizados vão lutar contra o diagnóstico, mas ele vai seguir em curso, sofrendo pequenas alterações de como ele é considerado ou não considerado, até 2013.
2013. Lembra que eu disse a Organização Mundial da Saúde? Esse é o CID, Classificação Internacional de Doenças. O DSM, né, das doenças psiquiátricas, das doenças mentais, vai falar ainda sobre um ego distônico, um problema de que esse sujeito está sofrendo pela sua sexualidade, então a gente vai tratar, meu anjo. E uma pessoa negra que sofre com a sua negritude, porque é perseguida em supermercado, porque é alvo de tiro, porque é alvo de ação truculenta da PM, vai ser tratada da sua negritude? E uma pessoa que sofre porque tem o nariz grande, porque é baixinha, vai ser tratada da sua implicação com o que o sistema demanda dela como doente mental? Não vai, né? Mas magicamente, uma outra sexualidade foi vista como uma doença mental até 2013. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo brilhante de 2018 que foi organizado por um grupo de pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul. Esse grupo foi orientado pelo professor titular Ângelo Brandelli Costa e ele visa entender como no Brasil, em 2018, os profissionais da saúde psiquiátrica, psicológica, lidavam com a orientação sexual dos seus e das suas pacientes. Crenças e atitudes corretivas de profissionais da psicologia sobre a homossexualidade é o título dessa pesquisa, que vai concluir que 1 a cada 3 profissionais entrevistados exercia ação coercitiva de cura ou conversão quando o paciente pedia ajuda. Ou seja, doutor, estou sofrendo pois sou lésbica, venha cá, nós vamos trabalhar sua lesbiandade. Nunca venha cá, vamos entender como o sofrimento é produto de uma sociedade doente que te quer assassinada. Nunca isso, mas venha tratar a sua sexualidade. 1 a cada 3 lidavam com o paciente dessa forma se o paciente pedia ajuda. Agora, 1 a cada 9 ia ajudar um paciente que não pediu ajuda em mudar a sua sexualidade. O professor de psicologia em Harvard, Mark Louis Hatzenbauer, tem um estudo muito famoso e recente, no qual ele faz apontamentos sobre quão sujeitos nós, enquanto pessoas LGBT, estamos ao suicídio. Para que você saiba, nós temos 6 vezes mais chance de tirarmos nossas próprias vidas do que uma pessoa cisgênero e heterossexual. A chance aumenta em 20% se a gente vem de famílias que nos odeiam enquanto seres sexuais ou de gênero. A psicóloga Dalcira Ferrão, aqui no Brasil, em um comentário para Diadorim sobre o caso da Carol Eller, diz que esse ato não pode ser considerado apenas um suicídio, mas auto-extermínio. É quando a pessoa LGBT toma para si a função de exterminar, que o Estado fala, que a mídia fala, que a cultura fala, que o direito fala, que a medicina fala. E essa pessoa não encontra mais possibilidade de viver e enfrentar e sucumbe ao discurso que a quer assassinada. Mais um estudo recente, dessa vez de 2022, chamado O Fardo Humanista e Econômico das Terapias de Conversão na Juventude LGBT nos Estados Unidos, relatou que mais de 500 mil de pessoas jovens e LGBT nos Estados Unidos, o berço da liberdade, a terra da liberdade, quase 500 mil de jovens passou ou esteve na iminência de passar por terapia de conversão no ano passado. O estudo mostrou que as pessoas que se submetem à terapia de conversão têm comumente desenvolvem sérios problemas psicológicos, taxas significativamente mais altas de depressão, problemas com o uso de substâncias e tentaram mais frequentemente o suicídio. Existe uma série de países ao redor do mundo que nos seus aparatos formais ainda permite terapia de conversão. E a gente está falando não de países da periferia do sistema, mas da sua centralidade. A Finlândia, a Dinamarca, Israel, ainda são lugares onde, por lei, é permitido converter uma pessoa para fora da sua sexualidade. Isso sem dizer países como o Brasil, que segundo o consenso de profissionais, os apontamentos de profissionais da área, isso
Isso não deveria ser possível há mais de 3 décadas. No entanto, e a Diadorim nos mostra isso, ainda existem no Brasil 23 tipos de terapia de conversão sexual acontecendo agora, enquanto a gente entrega esse vídeo para vocês. A Antra e o Ibrati fizeram um post compilando alguns materiais para você ter mais acesso ao horror e ferramenta para pensar como combatê-lo, quando o assunto é terapia de conversão. O primeiro documentário, Pray Away, está disponível na Netflix, é de 2021, mas ele se reporta ao ano de 2013, quando uma série de grupos religiosos neopentecostal desmorona nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, quando seus líderes ex-gays e as suas líderes ex-lésbicas eram pegos e pegas em banheiro de boate transando. Eram descobertos em suruba e bacanal, enquanto eles e elas estavam vivendo sua sexualidade adoidadamente, os fiéis se suicidavam na tentativa de converter para fora de si uma sexualidade ou uma identidade de gênero. Boy Erased, Uma Verdade Anulada, é mais um retrato de como uma vida pode ser retirada por uma família incapaz de conceber uma criança LGBT no seio de si. A gente vai ver a mesma coisa em Um Mau Exemplo, de Cameron Post, e o que eu queria salientar para vocês é esse próximo, que está disponível aqui no YouTube. Orações para Bob conta a história de uma criança que se suicida porque a mãe forçou ele a passar por terapia de conversão. Essa história, da qual agora Carol Eller é protagonista, não é uma novidade. O planeta tenta nos matar mais ou menos desde antes da gente ser capaz de se organizar como um grupo político com demandas. Seja pela via do discurso médico ou do discurso religioso, a gente é sempre um inimigo a ser extirpado da face da Terra. Para terminar, eu queria ler a frase final da minha coluna para a Carta Capital. Enquadrar-nos como doentes é só mais uma das estratégias que os nossos inimigos usam para nos extinguir. A gente segue na luta tentando dizer o óbvio. A doença tá no ódio deles. Por esse mês é só. Esse foi o 4º vídeo da nossa série. Como prometido, esse mês a gente teve Rita em 5 minutos, Cultura é Barbárie. A gente teve Mulheres sobre a Alessandra Munduruku. Conheça essa mulher indígena que está capitaneando uma luta contra as forças que estão destruindo o país. A gente teve o 2º episódio da série ABC do Socialismo e agora esse vídeo sobre como são os discursos que tentam nos desumanizar para que seja mais fácil nos extirpar da face da Terra. Até a próxima. Beijinho. Tchau.